Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. 6 estados autorizam a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Pela primeira vez, os planos de saúde vão ficar mais baratos. Marcelo, a redução não vale para todos. A mensalidade ficou menor apenas para os segurados de planos de saúde individual ou familiar. Já já eu explico tudo aqui no Brasil TV. E ainda, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal batem recorde para o mês de junho. Marcelo, os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram a marca de 1.062 quilômetros quadrados em junho desse ano. Daqui a pouco eu trago todas as informações aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho. O Brasil TV está no ar. Brasil TV começa uma sexta-feira diferente, como há muito tempo não se via em São Paulo. Restaurantes, bares e academias podem funcionar, estar com as portas abertas até às 11 horas da noite. É uma nova etapa da reabertura das atividades econômicas, como conta o Felipe Guedes. Oi, Marcelo. Hoje foi feriado aqui em São Paulo, o dia da Revolução Constitucionalista. E nessas datas o mercado municipal, o Mercadão, sempre fica muito movimentado. Hoje não foi diferente. Aqui embaixo, ó, ficam as bancas de fruta, tem também muitas lanchonetes. Vocês veem que tem bastante gente passando por ali. E foi assim o dia todo. E aqui em cima é onde estão os restaurantes. Também estão bem movimentados. Hoje é um dia especial para donos de bares e restaurantes, porque é o dia em que começou uma nova fase de flexibilização das medidas de restrição. Então, a partir de hoje, bares, restaurantes, academias, shoppings e outros estabelecimentos podem funcionar até às 11 da noite, antes era até às 9, e a capacidade de público também aumentou. Era 40% e agora foi para 60%. Segundo o governo do estado, essa flexibilização foi possível por causa da queda nos números da pandemia. A média móvel de novas internações e de óbitos caiu. Embora o número de óbitos ainda esteja alto, se registra cerca de 450 por dia, o que é mais do que se registrava no auge da primeira onda. A gente conversou com um médico infectologista, ele disse que é natural, agora que a vacinação está avançando e que os números estão caindo, que essa flexibilização aconteça, mas que isso também não é sinônimo de que as pessoas podem relaxar com os cuidados. Encarar essa flexibilização com prudência e com cuidados é muito importante para que a gente não precise retroceder. Então ele reforçou a necessidade do uso de máscara, da higiene das mãos e também de sempre lembrar de manter um distanciamento. Marcelo. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo autorizou a retomada das visitas nas unidades prisionais, mas com restrições. São mais de 150 espalhadas pelo estado, principalmente no interior. Ayrton Salles Júnior. O estado de São Paulo tem hoje 178 unidades prisionais. Só aqui na região de Itapetininga, no interior do estado, são 11 unidades espalhadas em 7 municípios. Mesmo assim, a visitação está restrita e com algumas determinações em respeito às regras sanitárias, limitada a maiores de 18 anos, viu? A partir de 60 anos, por exemplo, ou integrantes do grupo de risco, só podem entrar se apresentarem comprovante do esquema vacinal completo para a Covid-19. Para aqueles que tiverem entre 18 e 59 anos, não haverá essa exigência do comprovante de vacinação. O visitante deve portar a carteirinha de visitante, o documento de identificação com foto, um comprovante de vacinação contra a Covid. Se não apresentar esses documentos, a entrada vai ser proibida. Qualquer outro tipo de objeto também não vai ser liberado, viu? As visitas ocorrem por um período máximo de 2 horas por dia, sempre das 9 da manhã às 11 e depois da 1 da tarde até as 3 da tarde. E serão divididas nos finais de semana, de acordo aí com o número de matrícula de cada detento, viu? E também de acordo com a divisão dos pavilhões dentro de cada presídio. Os presídios em que os pavilhões são divididos por letras seguem as mesmas regras determinadas pela SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o estádio do Maracanã vai abrir para o público amanhã para a final da Copa América, mas com protocolos de segurança para a Covid. Naraina Borges. Oi, Cosme, boa noite para você. A presença do público no Maracanã foi um pedido da Conmebol, que encaminhou uma proposta analisada pela Secretaria Municipal de Saúde. E para o prefeito Eduardo Paes, esse evento, esse jogo vai ser uma espécie de evento teste, por isso todas as atenções estarão voltadas para ele. E vai ter que seguir algumas regras, viu? O público ali vai ter que seguir algumas regras, assim como a Conmebol.
O público sentado vai ter que obedecer um espaçamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa ou família. O público também será dividido pelos setores no estádio, exatamente para evitar aglomeração. E não pode ultrapassar 10% da capacidade de cada setor. A Comebol, que organiza o evento, ficou responsável pela realização dos testes de Covid-19 em todos que entrarem no estádio e quem estiver positivo, quem testar positivo, não vai poder entrar. E por falar em grande evento, a Prefeitura do Rio de Janeiro já se prepara, já projeta um carnaval em 2022. Ontem, inclusive, a Prefeitura e a Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, assinaram um contrato autorizando o uso da Avenida Marquês de Sapucaí, onde fica o sambódromo, para a realização dos desfiles das escolas de samba pelos próximos 4 anos. Mas hoje, durante a divulgação do boletim epidemiológico pela manhã, o secretário municipal de saúde deixou bem claro que isso só vai acontecer com 100% ali dos cariocas vacinados e também vai haver ali um monitoramento da redução de casos de Covid-19 na capital. De acordo com esse boletim divulgado hoje, já são 7 semanas seguidas de queda em casos confirmados, 12 semanas seguidas também de queda em óbitos por Covid-19 e já estamos ali com 50% da população aqui do Rio de Janeiro vacinada com pelo menos a primeira dose. É com você, Marcelo. Continuamos falando de vacina. O Ministério da Saúde anunciou que não autoriza a vacinação cruzada contra a Covid, que é quando uma pessoa recebe 2 doses de fabricantes diferentes. Mas as secretarias de saúde do Estado do Rio de Janeiro e também da cidade do Rio vão manter a combinação entre as vacinas para grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. O André Coelho explica. Oi, Marcelo. Oi, amigos do Brasil TV. Aqui no Rio de Janeiro, o governo do estado disse que não vai seguir a orientação do Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde vai manter a vacinação em segunda dose com a vacina da Pfizer para grávidas e mulheres que deram à luz recentemente e já tomaram a primeira dose da vacina de Oxford da AstraZeneca. Ontem, o Ministério da Saúde se manifestou contra a mistura de doses para gestantes que tomaram a AstraZeneca na primeira dose. A orientação da pasta é que, no caso de quem tomou a primeira dose de AstraZeneca, espere 45 dias após o parto para completar a imunização com a mesma vacina, ou seja, com outra dose de Oxford da AstraZeneca. A Prefeitura do Rio também disse hoje que não vai seguir essa orientação. Além disso, o Ministério da Saúde também anunciou que grávidas sem comorbidades que ainda não foram vacinadas deverão receber só doses de Coronavac ou de Pfizer. No momento, o uso da vacina da AstraZeneca em grávidas está suspensa por orientação da Anvisa. E o Ministério da Saúde decidiu estender a mesma orientação para a vacina da Janssen, que utiliza a mesma tecnologia. Volto com você, Marcelo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou por unanimidade o relatório final da CPI dos fura-filas da vacinação contra a Covid. Lucas Franco. Oi, Cosme. A CPI emitiu um parecer pela denúncia do ex-secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, também do ex-secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, do ex-chefe de gabinete, João Pinho, e da subsecretária em Vigilância e Saúde, Janaína Passos de Paula, pelos crimes de peculato e improbidade administrativa. De acordo com o documento, os 4 foram responsáveis pela redação de 2 memorandos que alteraram critérios para a determinação de grupos prioritários a receber a vacina contra a Covid-19 dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, o Estado teria decidido vacinar os servidores sem dar transparência e visibilidade ao processo. Na CPI também foi indicado que o ex-secretário chegou a receber a vacina antes mesmo de profissionais que atuavam na linha de frente, como médicos e enfermeiros, que faziam parte dos primeiros grupos prioritários. Em nota, o ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse que todas as ações da Secretaria foram marcadas pelo mais estrito rigor legal. Já o ex-secretário adjunto, Marcelo Cabral, disse que as ações foram feitas conforme a legislação e seguindo também o Plano Nacional de Imunização. Nós entramos em contato com o João Pinho, mas ele preferiu não se manifestar. Já a Janaína Passos não foi localizada pela reportagem. Agora, este documento vai ser encaminhado para o Ministério Público aqui de Minas Gerais, que vai decidir ou não se vai denunciar o caso. Cosme. Pernambuco e mais 5 estados autorizaram a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Beatriz Castro. Olá, Marcelo. Pernambuco e pelo menos mais 5 estados decidiram antecipar a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca.
Acre, Piauí, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Aqui em Pernambuco, o intervalo de 12 semanas foi diminuído para 8 semanas. A medida é para aumentar a proteção contra a variante Delta do coronavírus, que tem alto poder de transmissão. Mas o encurtamento do intervalo ainda divide os especialistas. De um lado, estão os que defendem que mais gente seja vacinada com a primeira dose, antes de antecipar a segunda. Do outro lado, os especialistas entendem que só o ciclo completo da imunização vai proteger contra a chegada de novas variantes. E defendem a ampliação direcionada para as pessoas com mais de 50 anos, que são mais vulneráveis. Aqui em Pernambuco, a Secretaria de Saúde afirma que há vacinas para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para o novo esquema. O Ministério da Saúde mantém o prazo maior previsto na bula da vacina, 12 semanas ou 3 meses. Mas cada estado pode decidir sobre o esquema de vacinação. Voltamos ao estúdio, Marcelo Cosme. Fortaleza zerou o estoque para a vacinação da primeira dose e suspendeu o agendamento. Aline Oliveira. Olá, Marcelo Cosme. Hoje a vacinação contra a Covid aqui em Fortaleza aconteceu apenas para as pessoas que estavam na data limite para tomar a segunda dose da vacina. Essas pessoas puderam procurar qualquer um dos 100 postos disponíveis para essa campanha de vacinação aqui em Fortaleza. Geralmente, as pessoas precisam estar cadastradas para tomar a vacina contra a Covid. Agora, a Prefeitura, no caso aqui em Fortaleza, divulgou uma lista com o nome da pessoa e também com a data, hora e local onde ela deve ser imunizada. Mas hoje não houve publicação dessa lista, justamente porque a quantidade de vacinas aqui no município era insuficiente. Ontem o Ceará recebeu 69 mil doses da vacina Pfizer e hoje de manhã 32.600 doses. A Secretaria Estadual de Saúde informou que já começou a distribuição desses imunizantes e que Fortaleza deve ser uma das primeiras cidades do estado a receber as doses. Marcelo Cosme. Em Salvador, a situação é diferente. Depois de 2 dias sem aplicação da primeira dose, a capital baiana retomou hoje a imunização. Dalton Soares. É isso mesmo, Marcelo. A imunização de primeira dose tinha sido paralisada na última terça-feira. Quarta e quinta não houve e está retornando hoje a vacinação de primeira dose, só que não está sendo aplicada a segunda dose da vacina contra o coronavírus. A gente lembra que são 30 postos, tanto drive-thru quanto também postos fixos em Salvador. Chegaram ontem 111 mil doses da vacina Pfizer no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. Hoje, mais 61 mil doses de aplicação da Coronavac. Hoje, pela manhã, por volta das 3 da manhã, já começaram a se formar as filas aqui em Salvador. Até agora, 507 mil pessoas tinham sido completamente imunizadas e 1.169.000 recebido a primeira dose da vacina. Hoje estão sendo vacinadas as pessoas com 40 anos ou mais, nascidas até o dia 9 de setembro de 1980. A expectativa é que a vacinação continue amanhã, sábado. Marcela, é com você. Aracaju vai retomar amanhã a vacinação para pessoas com 34 anos. Rafael Carvalho. Oi, Marcelo. A Prefeitura de Aracaju divulgou ontem à noite a suspensão da vacinação com a primeira dose para o público em geral, porque acabou vacina. Todo o estoque foi aplicado até ontem, quando acontecia a repescagem de pessoas entre 35 e 39 anos. Nesta quinta foram aplicadas, entre a primeira dose e dose única, quase 8.000 vacinas. Hoje estava programada a repescagem para pessoas acima de 40 anos. Com o fim do estoque, uma nova data será anunciada pela Secretaria da Saúde. Hoje, a primeira dose está sendo aplicada apenas para gestantes e puérperas. Aracaju vacinou até agora 45% da população com a primeira dose ou dose única. Marcelo? A Prefeitura de Belém também anunciou a retomada da vacinação neste sábado. Gustavo Ferreira. Aqui em Belém continua suspensa a vacinação contra a Covid-19 para grupos não prioritários. A aplicação da primeira dose em novas faixas de idade foi interrompida na quinta-feira por falta de vacinas. Desde então, apenas as pessoas acamadas que fizeram cadastro prévio no site da Prefeitura receberam a vacina. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de imunização para o público em geral.
De acordo com o governo do Pará, ontem chegaram cerca de 75 mil doses e hoje são aguardadas outras 29 mil. Ao todo, essas 104 mil doses serão distribuídas para os municípios conforme as capacidades técnicas de armazenamento. Até agora, o estado já aplicou quase 4 milhões de vacinas, sendo 2 milhões e 700 mil primeiras doses e cerca de 1 milhão e 300 mil segundas doses. Com a chegada desses novos imunizantes, a Prefeitura de Belém anunciou que vai prosseguir a campanha de vacinação contra a Covid neste sábado, para os nascidos em 1988 e 1989. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. Boa Vista, em Roraima, quer vacinar toda a população maior de idade até o fim do mês. Carlos Barroco. Oi, Marcelo. Hoje é feriado municipal aqui em Boa Vista, é aniversário da cidade. Mas, mesmo assim, a vacinação continua. Inclusive, começou nessa sexta-feira a vacinação de pessoas a partir dos 32 anos de idade, sem comorbidades. Quem está dentro dessa faixa etária deve procurar um dos 5 pontos de vacinação drive-thru, com documentos pessoais, carteira de vacina e também um comprovante de residência. A meta é vacinar toda a população a partir dos 18 anos de idade até o dia 27 de julho, aqui em Boa Vista. Por isso, a vacinação está sendo adiantada. Na próxima segunda, começa a imunização de quem tem 26 anos ou mais, para assim alcançar a meta estipulada pelo município. Marcelo? É importante lembrar que a vacinação contra a gripe também está em andamento. E Maceió teve hoje o dia D desta campanha. O Pedro Ferro acompanhou. Oi, Marcelo. Aqui em Maceió é dia D de vacinação contra a gripe. Todos os postos de saúde vacinaram durante a manhã até o fim da tarde. A Prefeitura também incluiu os pontos que estavam vacinando contra a Covid-19, agora estão voltados para imunizar a população contra a influenza. Essa iniciativa amplia também o horário de imunização, que segue até às 9 da noite, nos pontos drive-thru e nos shoppings. Maceió tem seguido a recomendação do Ministério da Saúde e desde o início da semana intensificou a vacinação contra a influenza e ampliou para toda a população a partir de 6 meses de idade. Até o momento, a capital alagoana atingiu uma cobertura vacinal de 45%, com a aplicação de mais de 135 mil doses. Em relação à campanha de vacinação contra a Covid, a primeira dose continua suspensa até a chegada de nova remessa de vacinas. A segunda dose está sendo aplicada aqui no município, mas apenas em um ponto, até às 9 da noite desta sexta-feira. A seguir, pela primeira vez, os planos de saúde vão ficar mais baratos. E ainda, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal batem recorde para o mês de junho. Brasil TV volta já. O Brasil TV está de volta com o desmatamento na Amazônia. Os alertas bateram recorde para o mês de junho, segundo os dados divulgados hoje pelo INPE. Ingo Miller. Marcelo, os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram a marca de 1.062 quilômetros quadrados em junho deste ano. Esse é o maior índice medido pelo INPE desde o começo da série histórica, em 2016. De acordo com a medição, os dados apontam que o Pará foi o estado que mais desmatou, sendo responsável por quase metade da devastação no mês passado. Dos 10 municípios que mais desmataram na região, 4 estão no estado do Pará. Altamira, que lidera o ranking, São Félix do Xingu, na segunda posição, além de Itaituba e Novo Progresso. Segundo a projeção do Observatório do Clima, se continuar nesse ritmo, o desmatamento anual da Amazônia deve ultrapassar a marca de 10 mil quilômetros quadrados em 2021. Marcelo. O governo do Pará diz que registrou uma redução de 27% no desmatamento das áreas geridas pelo Estado, mas que 60% do território paraense são áreas preservadas administradas pela União. Nós procuramos o Conselho da Amazônia, mas não tivemos retorno. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o desvio de cargas de ouro na Amazônia. O Alexandre Rissayasso tem as informações. Oi, Marcelo. O alvo principal da operação de hoje é o delegado Samir Freire, que ocupa o cargo de chefe do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo os promotores que investigam o caso, Samir e um grupo de policiais extorquiam dinheiro de empresários que comercializavam ouro. Os policiais abordavam os caminhões carregados de ouro e exigiam dinheiro para liberar a carga.
Caso contrário, faria um flagrante forjado para incriminar os empresários. Segundo os promotores, pelo menos 4 empresários foram vítimas desse esquema e os suspeitos roubaram 60 quilos de ouro. Uma das extorsões teria ocorrido dentro da sede da Secretaria de Inteligência do Estado, que ocupa o mesmo prédio da Secretaria de Segurança Pública. Em nota, o governo do Amazonas informou que vai exonerar todos os envolvidos. E a Polícia Federal, que também participa das investigações, vai apurar a origem do ouro, para saber se ela é legal. Marcelo. Um ex-vereador de Ji-Paraná, em Rondônia, foi preso depois de confessar um crime de feminicídio. Lilian Oliveira. Oi, Marcelo. Um ex-vereador de Ji-Paraná foi preso após confirmar o assassinato de uma mulher de 29 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, ela teria saído de casa em abril para realizar uma mudança para uma chácara em que moraria. Ela estava desaparecida desde então. O ex-vereador Obadias Ferreira da Silva confessou que matou a mulher com quem teria uma relação extraconjugal e levou os policiais ao local em que ela foi enterrada. Ele mesmo abriu uma cova de aproximadamente 3 metros de profundidade e enterrou a mulher em frente à casa em que morava. Após mais de 12 horas de trabalho, que contou com a ajuda de 25 policiais, do Corpo de Bombeiros e da utilização de uma escavadeira, uma ossada com roupas femininas e documento em nome de Edilene Vieira da Silva foram encontrados. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para perícia e identificação e o ex-vereador segue preso no presídio Agenor Martins de Carvalho. Lilian Oliveira para Brasil TV. Em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, uma caixa d'água gigante desabou em cima de 4 casas e deixou um jovem de 18 anos em estado grave. A Ludmila Rodrigues conta pra gente. Oi, Marcelo. A área onde foi o acidente continua interditada. Isso porque a Polícia Técnico-Científica ainda trabalha para descobrir por que a caixa d'água com 600 mil litros tombou. A companhia de abastecimento também contratou uma empresa para investigar o acidente. O reservatório fornecia água para 20 mil pessoas. O acidente aconteceu ontem, inundou e destruiu parte de muitas casas, mas uma delas foi totalmente atingida. Um jovem de 18 anos que mora aqui estava sozinho. Ele ficou soterrado e foi resgatado pouco tempo depois por vizinhos. Ele foi levado de helicóptero para um hospital e continua internado em estado grave. Eu volto com você, Marcelo. Foram velados hoje os corpos das 2 vítimas do acidente com um ônibus na BR-376 no Paraná. A gente mostrou isso aqui no Brasil TV. O ônibus levava um time de futsal. Diego Canse. Oi, Marcelo. Os corpos das 2 vítimas mortas nesse acidente foram trazidos aqui para Umuarama. Elas são o motorista do ônibus do time, Oswaldo da Silva, e o coordenador de comissão técnica de base, Paulo Vitor Gonzalez, conhecido como Vitinho. O velório está sendo feito aqui no ginásio municipal Amário Vieira da Costa, onde o time treina e joga. O velório é aberto, por isso muita gente está passando por aqui para prestar homenagens e também para se despedir das vítimas. O sepultamento de Vitinho deve ser amanhã, aqui em Umuarama, e o sepultamento de Oswaldo deve ser também amanhã, mas em Perobal, cidade vizinha. 22 pessoas estavam no ônibus nesse acidente. 2 delas ficaram feridas com gravidade. Uma passou por cirurgia e agora segue internada em observação em uma UTI. A polícia investiga agora o que pode ter causado esse acidente. De Umuarama, Diego Canse para o Brasil TV. Pela primeira vez na história, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu que o plano de saúde vai ficar mais barato, mas não vale para todo mundo. Ari Peixoto nos explica. Olá, Marcelo. A redução é de 8,19% e foi aprovada por unanimidade na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas os segurados precisam ter atenção porque a medida não vale para todo mundo. A mensalidade ficou menor apenas para os segurados de planos de saúde individual ou familiar. E eles são minoria no mercado. 8 milhões e 100 mil pessoas, ou 1 a cada 5 segurados. Desde 2019, a ANS passou a usar uma nova fórmula para calcular o reajuste da mensalidade. E o que mais pesa nesse cálculo são as despesas das mais de 400 operadoras de saúde que atuam no país. No ano passado, o número de consultas, exames e cirurgias despencou por causa da pandemia. Essa diminuição de 8,19% vale por um ano para os contratos com aniversário de maio deste ano até abril de 2022. E
Olho vivo, hein? Porque a operadora é obrigada a descrever no boleto o índice e o valor da redução no preço. A Federação Nacional de Saúde Suplementar disse que as operadoras de planos de saúde associadas vão cumprir as regras determinadas pela legislação. E a Associação Brasileira de Planos de Saúde disse que vai aguardar a publicação da nota técnica. Marcelo, pode parecer pouco o índice de redução, mas é ao menos um alívio no bolso nesse momento tão difícil. É ou não é? Exatamente, né? Se a gente puder pagar menos, melhor. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Para você, uma ótima noite e um excelente fim de semana.